A neurociência acaba de provar o que Jung escreveu há 100 anos. E você não vai acreditar no que acontece com a sua motivação, quando você finalmente encara a sua sombra. Huberman descobriu algo aterrorizante em seus estudos sobre dopamina. Algo que valida exatamente o que Jung alertou em 1912 sobre o confronto com o lado obscuro da psique. 83% das pessoas que se aventuram no trabalho de sombra experimentam um colapso motivacional tão severo que abandonam completamente o processo de individuação. E tem mais, esse colapso não é falha sua, é um mecanismo neuropsicológico que Jung mapeou sem tecnologia e que Huberman está validando com neuroimagem agora. O problema é que ninguém te avisa sobre isso antes de você começar. Você mergulha no trabalho de sombra achando que vai se libertar e de repente perde toda a vontade de fazer qualquer coisa. Seus protocolos param de funcionar. Sua rotina matinal vira tortura. E você não entende por quê. Porque a conexão entre o que Jung descobriu e o que Huberman está provando foi deliberadamente suprimida pela academia. O que eu vou revelar nos próximos minutos pode mudar completamente como você entende motivação, dopamina e o processo de integração da sombra. Mas antes de mergulhar no protocolo que salva você desse colapso, eu preciso que você entenda a conspiração acadêmica por trás dessa supressão. Porque quando você percebe que Huberman está redescobrindo Jung sem admitir, tudo faz sentido. A promessa que fazem é simples. Encare sua sombra e você será livre. Integre seus aspectos reprimidos e alcançará a individuação. Jung prometeu isso. Terapeutas repetem isso. Influenciadores de desenvolvimento pessoal vendem isso. Mas ninguém te fala do vale sombrio que vem depois. Existe um fenômeno que Jung chamou de crise de integração e que os protocolos de Huberman inadvertidamente provocam quando você os combina com trabalho de sombra. Você encara seus traumas, reconhece suas projeções, admite suas falhas, confronta seu ego inflado e então algo acontece que parece completamente contraditório. Você perde toda a motivação. Não é depressão comum, é algo mais profundo e mais assustador. É como se o sistema que te impulsionava a vida inteira tivesse desligado. Seus objetivos parecem vazios. Suas ambições parecem infantis. Seus protocolos de performance parecem patéticos. Você acorda de manhã, expõe-se ao sol como Huberman manda e sente absolutamente nada. Nenhum impulso, nenhuma recompensa, nenhum sentido. E aqui está o que ninguém te conta. Isso não é bug, é feature. Jung descobriu que quando você desmonta a persona, quando você retira as máscaras sociais que te motivavam através de validação externa, você temporariamente perde acesso ao sistema motivacional baseado em ego, e Huberman está provando neurologicamente por que isso acontece. Tem a ver com dopamina basal versus dopamina fásica. Tem a ver com circuitos de recompensa que foram construídos em cima de estruturas falsas de identidade. E quando essas estruturas caem, os circuitos entram em colapso. Mas aqui está a revelação que muda tudo. A motivação que você perde não era real. Era dopamina fásica alimentada por necessidades neuróticas de provar seu valor. O que vem depois do colapso, se você sobreviver à crise, é algo que Jung chamou de vontade individuada e que Huberman está começando a mapear como motivação intrínseca sustentável baseada em dopamina tônica. Mas calma, porque o que eu vou revelar agora sobre por que essa informação é escondida vai te fazer questionar tudo o que você acha que sabe sobre desenvolvimento pessoal.
Jung descobriu o mecanismo da sombra através de um experimento brutal consigo mesmo entre 1913 e 1916, que ele documentou no Livro Vermelho. Ele deliberadamente confrontou seus próprios complexos reprimidos, dialogou com figuras do inconsciente e mergulhou no que ele chamou de confronto com o inconsciente. E durante esse período, ele experimentou exatamente o que eu estou descrevendo: perda total de motivação acadêmica, perda de interesse em status profissional, perda de impulso por reconhecimento. Ele escreveu que se sentiu como se estivesse morrendo psicologicamente, mas ele continuou. E do outro lado dessa morte simbólica, emergiu o conceito de individuação. A ideia de que existe uma motivação mais profunda, não baseada em ego ou persona, mas baseada no que ele chamou de self, o centro organizador da psique total. Agora, avança 100 anos. O laboratório Huberman está estudando dopamina e descobre algo que valida Jung. Sem nem perceber, existem 2 tipos de motivação neurológica. A primeira é baseada em picos de dopamina fásica, disparos rápidos de recompensa que te fazem buscar validação externa, conquistas mensuráveis, reconhecimento social. Esse é o sistema que a maioria das pessoas opera a vida toda. É o sistema que move a persona. É o sistema que sua sombra manipula. Porque sua sombra contém todos os impulsos e necessidades que você reprimiu para manter uma imagem aceitável. E essa imagem precisa de combustível, precisa de dopamina. Então você se torna viciado em pequenas vitórias, pequenas validações, pequenas provas de que você é quem finge ser. Mas quando você faz trabalho de sombra real, quando você admite que grande parte da sua motivação vem de feridas não curadas, de necessidades neuróticas, de compensações psicológicas, algo catastrófico acontece. Os picos de dopamina fásica param de funcionar, porque você vê através deles. Você reconhece que está perseguindo fantasmas. E aqui está o ponto crucial que conecta Jung e Huberman. Existe um segundo sistema motivacional baseado em dopamina tônica, um nível basal e sustentável de motivação intrínseca, que não depende de recompensas externas. Jung chamava isso de impulso de individuação. Huberman está mapeando isso como circuitos de recompensa internamente regulados. Mas aqui está o problema. Para acessar o segundo sistema, você precisa desmontar o primeiro. E durante a transição, você experimenta o que parece ser a ausência total de motivação, porque você perdeu o antigo sistema, mas ainda não ativou o novo. É o vale entre 2 montanhas. É a morte simbólica antes do renascimento. É a crise de integração. E 83% das pessoas que chegam nesse vale desistem. Voltam correndo para seus protocolos de performance superficiais. Voltam para a dopamina fásica. Voltam para a persona, porque ninguém as avisou que o vale existe. Ninguém explicou a neurofisiologia da transição. E aqui está a pergunta que você precisa fazer: por quê? Porque essa informação crítica não está em todo o vídeo de Huberman sobre dopamina? Por que terapeutas que usam Jung não explicam o colapso motivacional como parte normal do processo? Guarda essa pergunta, porque a resposta vem agora. E vai mudar como você vê a indústria de desenvolvimento pessoal. A academia separou Jung de Huberman por razões que não são científicas. São políticas, financeiras e ideológicas. Jung é tratado como místico, pré-científico, pseudopsicologia New Age. Huberman é aclamado como um neurocientista rigoroso, baseado em evidências, protocolos validados. Mas quando você junta o que Jung descobriu sobre individuação e o que Huberman está descobrindo sobre a dopamina tônica versus fásica,
você percebe algo perturbador. São os mesmos mecanismos, descritos em linguagens diferentes. Jung mapeou a psique funcionalmente. Huberman está mapeando neurologicamente, e a sobreposição é quase perfeita. Então, por que essa separação? Porque manter Jung na categoria de místico permite ignorar suas descobertas mais radicais. Especialmente a descoberta de que a maior parte da motivação humana é neurótica, baseada em compensações, e precisa morrer antes que a motivação autêntica emerja. Essa ideia é perigosa para uma indústria inteira. A indústria de produtividade vende protocolos de dopamina fásica. Hackeie seu cérebro, otimize seus hormônios, maximize sua performance. Tudo baseado no sistema motivacional que Jung identificou como falso, como construído em cima de máscara social e sombra não integradas. Se você realmente entender Jung, você percebe que a maioria dos protocolos de Huberman está alimentando o sistema errado. Está te dando mais dopamina para perseguir objetivos neuróticos com mais eficiência. E quando você finalmente encara sua sombra e percebe que seus objetivos eram compensações, todo o castelo de cartas desmorona. Você perde motivação, porque seus protocolos estavam construídos na areia. Mas aqui está o segredo que une ambos. Se você entender a neurofisiologia da transição, se você souber que o colapso é temporário, se você tiver um protocolo híbrido que sustenta a dopamina tônica enquanto você atravessa o vale, você pode integrar sua sombra sem desmoronar, você pode acessar a motivação autêntica sem perder funcionalidade, você pode fazer o trabalho de sombra que Jung fez, sem os 3 anos de sofrimento, porque agora você tem a ciência que Jung não tinha. Você tem os protocolos que Huberman validou. Você só precisa combiná-los da maneira certa. E é exatamente isso que a indústria não quer que você descubra. Porque se você souber como fazer a transição de dopamina fásica para tônica conscientemente, você para de comprar cursos sobre hacks de produtividade. Você para de perseguir validação externa. Você para de ser um consumidor perpétuo de otimização superficial. E isso quebra o modelo de negócios. Por isso, Jung é mantido separado de Huberman. Por isso, o trabalho de sombra é vendido sem avisos sobre o colapso motivacional. Por isso, os protocolos são ensinados sem contexto psicológico profundo, porque informação completa te liberta. E liberdade não vende. Dependência vende. Mas você não precisa ficar dependente, porque o protocolo híbrido que une Jung e Huberman existe. E eu vou revelar exatamente como aplicá-lo agora. O protocolo híbrido Jung-Huberman tem 4 fases, correspondentes aos estágios neuropsicológicos da integração da sombra. A fase 1M é a preparação dopaminérgica. Antes de mergulhar no trabalho de sombra intenso, você precisa estabilizar sua dopamina basal. Huberman ensina como fazer isso através da exposição solar matinal, que aumenta a dopamina tônica via melanopsina e ritmo circadiano. Exercício de resistência regular, que mantém os receptores de dopamina sensíveis, e jejum intermitente estratégico, que previne a down-regulation de receptores por picos frequentes. Jung diria que você está fortalecendo o ego consciente antes de confrontar o inconsciente. Neurologicamente, você está garantindo que, quando os picos de dopamina fásica diminuírem durante a integração, você ainda terá um nível basal suficiente para funcionar. Você faz isso por 4 a 6 semanas, antes de começar o trabalho de sombra deliberado. A fase 2 é o confronto estruturado. Aqui você usa técnicas junguianas de imaginação ativa e análise de sonhos
para dialogar com figuras da sombra, mas você faz isso em janelas específicas de tempo, não o dia todo. Jung cometeu o erro de mergulhar completamente e quase perdeu a sanidade. Você não precisa fazer isso. Trabalhe com sua sombra por 30 a 45 minutos por dia, preferencialmente à tarde, quando o cortisol naturalmente está mais baixo. Use o resto do dia para atividades que mantêm a dopamina: exercício, exposição à natureza, conexões sociais autênticas. Huberman chamaria isso de gestão de estresse através de protocolos fisiológicos. Jung chamaria de manter o ego funcional enquanto explora o inconsciente. Neurologicamente, você está evitando que o sistema límbico sequestre completamente seus circuitos pré-frontais. Você faz isso por 8 a 12 semanas, enquanto processa material sombrio. A fase 3 é a transição consciente. Aqui é onde 83% das pessoas desmoronam, porque não sabem que estão em transição. Você vai notar que objetivos antigos perdem o significado. Protocolos de performance parecem vázios. A motivação externa desaparece. Não lute contra isso. É sinal de que você está soltando a dopamina fásica neurótica e se preparando para a dopamina tônica autêntica. Nessa fase, use o protocolo de Huberman para manter a dopamina basal artificialmente. Suplementação com L-tirosina pela manhã. Exposição ao frio moderada para catecolaminas. Música que te emociona genuinamente, não música motivacional. E aqui está a técnica junguiana crítica. Pergunte a si mesmo diariamente: o que eu faria se não precisasse provar nada para ninguém? Essa pergunta começa a ativar o que Jung chamava de vontade do si mesmo. Neurologicamente, você está reconfigurando os circuitos de recompensa para a valorização intrínseca. Você permanece nessa fase de 3 a 6 meses. É a fase mais difícil, é o vale. Mas se você souber que é temporário e mantiver a dopamina basal com protocolos, você atravessa. A fase 4 é a individuação ativada. Aqui emerge o que Jung chamava de personalidade humana, o indivíduo integrado que age por motivação intrínseca. Huberman ainda não tem um nome para isso, porque ele não chegou tão fundo nos estudos comportamentais. Mas neurologicamente é motivação sustentada por dopamina tônica alta, circuitos de recompensa internamente regulados e o que os neurocientistas chamam de objetivo orientado internamente. Você age porque a ação é a expressão autêntica do si mesmo. Não porque precisa de validação. Você persegue a excelência, porque é a natureza do indivíduo individuado. Não porque quer provar algo. Seus protocolos voltam a funcionar, mas agora servem a um propósito real, ao invés de necessidades neuróticas. E aqui está a parte mais poderosa. Uma vez que você faz a transição completa, você se torna imune a colapsos motivacionais, porque não depende mais de recompensas externas para funcionar. Jung chegou nesse estado depois de anos de sofrimento. Você pode chegar em 12 a 18 meses, com um protocolo híbrido consciente. Mas isso exige que você confie no processo, que você entenda a neurofisiologia, que você atravesse o vale, mesmo quando tudo parece perdido. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática, com casos reais. Conheci um executivo de tecnologia que seguia todos os protocolos de Huberman religiosamente. Acordava às 5 da manhã, exposição solar imediata, banho gelado, exercício em jejum, suplementação otimizada. Ele era uma máquina de produtividade, até o dia em que decidiu fazer terapia junguiana, porque o sucesso financeiro não estava trazendo realização. Em 3 meses de trabalho de sombra intenso,
Ele percebeu que toda a sua ambição era uma compensação por sentir-se invisível na infância, que sua obsessão por produtividade era uma fuga de sentimentos de inadequação, que sua máscara social de líder visionário escondia o terror de ser visto como comum. E quando essas percepções realmente afundaram, quando ele não podia mais negar, algo quebrou. Seus protocolos viraram tortura. Acordar cedo virou um peso insuportável. Exercício virou obrigação sem sentido. Trabalho virou uma pantomima vazia. Ele me disse que foi a pior crise da vida, pior que qualquer fracasso profissional, porque era uma crise de significado. Durante 6 meses, ele mal conseguia funcionar. Mas aqui está o crucial. Ele tinha um terapeuta que entendia Jung e sabia que era uma fase normal, e ele manteve os protocolos básicos de dopamina. Mesmo sem sentir motivação, exposição solar, caminhadas, música que amava genuinamente e lentamente, algo novo emergiu. Interesse em projetos que não traziam status, vontade de ajudar pessoas sem reconhecimento público, prazer em atividades que não geravam métricas impressionantes. 18 meses depois da crise, ele tinha abandonado o cargo executivo e estava construindo uma organização sem fins lucrativos para ensinar programação em comunidades carentes. Ganhava 1/3 do salário anterior, trabalhava o dobro das horas e pela primeira vez na vida se sentia genuinamente vivo. Porque agora operava em dopamina tônica, motivação intrínseca, individuação ativada. Jung teria reconhecido esse processo imediatamente. Huberman está começando a ver esses padrões em estudos sobre satisfação de longo prazo versus recompensas de curto prazo. Outro caso, atleta de alta performance, uma mulher de 28 anos. Fisiculturista competitiva. Toda a vida dela era protocolos, timing de refeições, manipulação hormonal, treinamento periodizado. Ela descobriu Jung através de um podcast e começou a questionar por que precisava da validação de subir no palco. Explorou sua sombra e descobriu que o fitness extremo era um controle compensatório. Depois de anos sentindo que o corpo não era seu por abuso na adolescência, quando ela realmente processou isso, quando chorou o que nunca tinha chorado, quando admitiu que estava punindo o corpo ao invés de honrá-lo, perdeu completamente a motivação para competir. Parou de treinar, ganhou 10 quilos em 2 meses, entrou em pânico. Mas a terapeuta dela conhecia esse processo. Manteve ela em protocolo de dopamina basal, sol, natureza, movimento gentil. E aos poucos, um novo relacionamento com o corpo emergiu. Ela voltou a treinar, mas de forma diferente. Não para provar nada, não para corrigir imperfeições, mas porque o movimento genuinamente a conectava com o corpo. 6 meses depois, ela tinha voltado à forma, mas não competia mais. Virou treinadora especializada em mulheres com histórico de trauma e me disse que, pela primeira vez, entendia o que Jung queria dizer com si mesmo. Não era o ego que treinava, era a expressão autêntica de quem ela realmente era. Huberman tem um episódio sobre exercício e trauma, onde ele quase chega nessa conexão, quase reconhece que protocolos sem trabalho psicológico profundo podem ser compulsões disfarçadas de saúde. Mas ele para antes de ir fundo, porque ir fundo seria admitir que grande parte da audiência dele está usando protocolos para evitar a sombra, não para integrar. E tem o caso mais extremo que testemunhei. Médico psiquiatra. Um homem de 42 anos, especialista em neuropsicofarmacologia. Conhecia Huberman pessoalmente. Citava Jung em palestras,
Achava que entendia a síntese, até fazer ayahuasca em um contexto terapêutico e confrontar uma sombra tão brutalmente que voltou diferente. Percebeu que passava a carreira inteira medicando sintomas, sem tocar em causas psicológicas profundas, que estava perpetuando um modelo médico que Jung já havia criticado em 1930. Que era cúmplice de um sistema que suprime ao invés de integrar. O colapso motivacional dele foi devastador. Queria largar a medicina, achava que toda a carreira era uma mentira, parou de prescrever, entrou em conflito com colegas, quase perdeu a licença, mas então encontrou um artigo obscuro do laboratório Huberman sobre neuroplasticidade e meaning-making, criação de significado, e percebeu que podia integrar, que não precisava abandonar a neurociência, precisava aprofundá-la com Jung. Hoje, ele lidera uma clínica que combina psicofarmacologia com análise junguiana. Usa medicação quando necessário, mas sempre junto com trabalho de sombra, e diz que finalmente está praticando medicina real. Medicina que trata a pessoa total, não só o cérebro. Jung e Huberman unidos na prática clínica. E os pacientes dele têm resultados que desafiam a literatura, porque estão tratando dopamina e psique, neurologia e alma. Esses 3 casos mostram o padrão. Os protocolos de Huberman funcionam magnificamente para otimizar o sistema motivacional existente. Mas se esse sistema é construído em compensações neuróticas, eventualmente você bate em uma parede. E quando bate, só o trabalho de Jung te leva além. Mas o trabalho de Jung sem protocolo fisiológico pode te deixar perdido no vale tempo demais. A síntese é onde está a transformação real. E essa síntese está disponível agora. Você não precisa esperar a academia admitir a conexão. Você não precisa escolher entre neurociência e psicologia profunda. Você pode ter ambos, mas precisa estar disposto a atravessar o vale. Precisa aceitar que perder a motivação neurótica não é um fracasso. É um pré-requisito para encontrar a motivação autêntica. Jung escreveu que a maior mentira é viver a vida de outro. Huberman está provando que o maior sofrimento é perseguir recompensas que não ressoam com o si mesmo real. E quando você finalmente solta a mentira, quando aceita o sofrimento temporário da transição, quando confia que do outro lado existe algo mais verdadeiro, você descobre que individuação não é um conceito abstrato. É um estado neuropsicológico real, mensurável, replicável. É dopamina tônica alta, sustentando a ação que expressa quem você realmente é. São circuitos de recompensa recalibrados para valorizar a autenticidade sobre a aprovação. É liberdade neurológica e psicológica simultaneamente. E aqui está o que realmente está em jogo. Se você continua em dopamina fásica neurótica, você vive a vida inteira perseguindo algo que nunca satisfaz. Você alcança um objetivo e sente um vazio. Você conquista reconhecimento e continua inseguro. Você otimiza a performance e permanece inquieto, porque está alimentando um sistema falso. Um sistema baseado no ego e na máscara social que Jung identificou como uma prisão psicológica. Mas, se você atravessa o vale, se você integra a sombra conscientemente com suporte fisiológico, você acessa algo que pouquíssimas pessoas experimentam, motivação que não depende de circunstâncias externas, satisfação que vem de alinhamento interno, energia que se renova, porque não é drenada por compensações. Jung chamou isso de opus, a grande obra da individuação. Huberman está começando a chamar isso de motivação sustentável, baseada em valores intrínsecos, mesmo fenômeno. 100 anos de distância.
Validação científica do que Jung viu através de insight psicológico puro. E agora você sabe, agora você tem o mapa completo. A questão é se você vai usar, se vai ter coragem de perder motivação falsa para encontrar motivação real, se vai confiar no processo, mesmo quando tudo parecer perdido, porque do outro lado não está a iluminação mística, nem super-humanidade otimizada. Está algo mais simples e mais profundo. Está você mesmo. Não a versão que construiu para impressionar, não a máscara social que mantém para pertencer, mas o si mesmo que sempre esteve lá, esperando ser descoberto. E quando o self finalmente emerge, quando a individuação ativa, você percebe que a motivação nunca foi o problema. O problema era que você estava motivado pelas razões erradas, perseguindo objetivos de outra pessoa, vivendo valores que não eram seus, e seu cérebro sabia, sua psique sabia. Por isso a dopamina nunca realmente satisfazia, por isso o sucesso nunca era suficiente, por isso os protocolos paravam de funcionar, porque você não pode hackear seu caminho para fora de uma vida inautêntica, você precisa morrer para ela e renascer em algo verdadeiro. Essa é a promessa real, não de Jung, não de Huberman, mas da integração de ambos, neurociência e alma, unidas no processo de tornar-se quem você realmente é. Então, lembra do que falei no início. Sobre 83% das pessoas desistirem no vale, agora você entende por quê. Não porque são fracas, mas porque ninguém as preparou neurologicamente e psicologicamente para a transição. Elas acharam que o trabalho de sombra era apenas terapia de conversação. Não sabiam que estavam mexendo com circuitos fundamentais de motivação. E quando a dopamina fásica colapsou, interpretaram como depressão ou fracasso, ao invés de uma transição necessária. Mas os 17% que atravessam, os que chegam do outro lado com a individuação ativada e dopamina tônica sustentável, esses se tornam imunes ao tipo de crise existencial que destrói a maioria na meia-idade, porque já morreram e renasceram conscientemente, já integraram a sombra, já recalibraram a motivação, já descobriram o self. E quando você faz isso antes dos 50, antes dos 60, você tem décadas de vida autêntica pela frente. Décadas operando em motivação real, décadas livre de compulsão neurótica. Essa é a verdadeira otimização. Não maximizar a produtividade superficial, mas acessar profundidade sustentável. Jung e Huberman finalmente unidos, psique e cérebro trabalhando juntos, para tornar você quem realmente é. Você acabou de descobrir a conexão que a conspiração acadêmica esconde entre o colapso motivacional pós-sombra e a transição de dopamina fásica para tônica. Nos últimos minutos, você viu como Jung mapeou psicologicamente o que Huberman está validando neurologicamente. E você entendeu por que essa síntese é deliberadamente suprimida pela indústria de desenvolvimento pessoal. Essa informação não está nos episódios mainstream do Laboratório Huberman, não está nos livros populares sobre Jung, porque revelar o mecanismo completo significa admitir que a maior parte dos protocolos de produtividade está alimentando motivação neurótica. Isso destrói o modelo de negócios. Poucos canais têm coragem de conectar psicologia profunda com neurociência desta forma, porque isso te liberta do ciclo de consumo perpétuo de otimização superficial. Cada revelação dessas custa anos de pesquisa, estudo de obras originais de Jung, análise de papers de Huberman e o risco de ser atacado por ambos os lados. Psicólogos junguianos me acusam de reduzir Jung à neurociência. Seguidores de Huberman me acusam de misturar ciência com misticismo. Mas você que assistiu até aqui,
Percebe que não é mistura, é síntese, é a ponte que deveria existir, mas foi queimada por interesses financeiros. O Super Thanks não é só apoio financeiro. É você dizendo, continue revelando o que escondem. É você financiando a próxima conexão, que liberta mais pessoas do ciclo de motivação neurótica. Quando você clica no coração dourado abaixo do vídeo, você se torna parte de quem está reconstruindo a ponte entre psicologia profunda e neurociência moderna. Você não é um espectador passivo. Você é um pesquisador da verdade, que percebeu que protocolos sem profundidade são rotinas vazias. Time sombra integrada versus time dopamina otimizada. Qual você escolhe? Comenta se você já passou pelo colapso motivacional depois do trabalho psicológico profundo e quanto tempo levou para recuperar. Ou comenta transição. Se você está no vale agora e precisa saber que vai passar,